Você que está assistindo às aulas de física não deve esquecer que esse é um curso universitário na televisão. Trata-se do curso básico da Universidade de São Paulo, colocado à sua disposição. Portanto, se você não está entendendo, é porque ainda você não está na universidade. Mas faça um esforço que você chega lá. Até o presente momento, nós estudamos como que as cargas se distribuem em superfícies, como que são os campos elétricos entre essas distribuições de cargas. Verificamos que o campo é função da quantidade de carga, mas também da geometria dessas cargas no espaço. Hoje nós vamos começar um novo tópico, que é o fato de termos possibilidade das cargas se movimentarem. Até então, as cargas eram estáticas e por isso que a gente chama o estudo anterior de eletrostática. Agora nós vamos começar um estudo onde as cargas podem se movimentar. Então é chamado eletrodinâmica. Vamos começar imaginando aqui duas superfícies que estão carregadas e através das suas cargas elas adquirem um certo potencial, um potencial V1 e um potencial V2. Bem, normalmente, pelo que nós aprendemos, estabelece-se um campo elétrico, né, entre essas superfícies, não é verdade? Mas as cargas aqui não podem se movimentar porque o meio existente é o chamado meio dielétrico. Então, o meio dielétrico é um meio que nós estudamos que eles não podem conduzir, as cargas não podem se propagar. As cargas podem sim se propagar por um meio que é um condutor. Então, se nós tivermos um meio condutor, aí sim é possível que essas cargas se propaguem. Então, nós vamos agora substituir este meio dielétrico por um meio que é um meio chamado um meio condutor. Então, agora, entre essas duas superfícies, nós vamos colocar um meio que tem a capacidade de conduzir cargas. Estes são os metais, por exemplo, né? Os metais ou mesmo os semimetais, em determinadas situações, podem conduzir muito bem as cargas. E o que vai acontecer? Vai acontecer que, como para estabelecimento do potencial essas superfícies tiveram que ser carregadas, agora vai ser possível que cargas caminhem do potencial maior para o potencial menor, caso elas sejam cargas positivas. Então as cargas positivas vão caminhar. Claro que se eu tiver nesse material elétrons, que são cargas negativas, né? Os elétrons, que são cargas negativas, eles vão caminhar contrário ao campo. De qualquer maneira, nós teremos agora essa condução. E para caracterizar essa condução, nós temos que definir algumas grandezas diferentes. Até agora nós não falamos em cargas transportadas. Agora, como nós vamos falar em cargas transportadas, é necessário que a gente crie alguns conceitos novos, que é o caso do conceito de corrente elétrica. Deixa eu dizer primeiro que corrente elétrica e o movimento das cargas é um assunto extremamente importante e é graças ao movimento das cargas, é graças às correntes elétricas que nós temos uma infinidade de aplicações da eletricidade. Certo? É pelo fato das cargas poderem se propagar nos condutores e nos materiais de forma diversa, é que nós temos uma infinidade de efeitos que nos permitem, por exemplo, fazer essa câmera que está filmando ou fazer o vídeo, o monitor de televisão que você está recebendo e assim por diante. Então, a corrente elétrica, a chamada eletrodinâmica, né? A chamada condutividade, condução da carga ou os fenômenos ligados à corrente elétrica é que dão uma infinidade de aplicações que faz com que a eletrônica seja um campo extremamente importante para a tecnologia atual. Então é extremamente importante que a gente aprenda a condução de carga devido à importância que ela tem. Muito bem, então nós temos aqui agora a possibilidade de cargas poderem se movimentar. Claro que quando elas se movimentam com determinadas velocidades. E o que nós queremos fazer agora é definir algumas quantidades físicas que me permitam entender a transmissão de carga por um meio condutor, por um meio que é capaz de conduzir eletricidade. Muito bem. Vamos então começar imaginando
que cargas são transportadas aqui de uma certa região de potencial para outras regiões de potencial. É claro que uma coisa que nós vamos aprender e vamos utilizar sempre é que para que haja corrente elétrica tem que existir uma diferença de potencial, como nós aprendemos, uma DDP, e essa DDP é sempre a integral de linha do campo elétrico, não era isso? Portanto, para movimentar cargas é necessário fazer força sobre elas, e isso é feito através do campo elétrico que nós estabelecemos entre um ponto e outro. Então, sempre vai haver campo elétrico quando nós tivermos aí o transporte de cargas. Muito bem. Então, agora nós vamos olhar esse sistema, estabeleceu-se uma diferença de potencial, e a primeira grandeza que nós vamos definir é a chamada corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? Corrente elétrica é, por definição, a quantidade, quando eu estou olhando o transporte de carga de um ponto a outro, é, por definição, quanto de carga foi transportada pelo tempo gasto. Tá certo? Caso nós olhemos isso aqui no limite de quantidades de cargas muito pequena e tempos muito pequenos, é exatamente a derivada temporal da variação de carga ao longo aqui de uma superfície. Então, se eu estiver olhando aqui nesse sistema e foi transportado de um lado a outro uma quantidade de carga numa certa unidade de tempo, se eu estiver olhando aqui quanta carga chegou durante um certo intervalo de tempo, eu posso, dessa forma, definir a chamada corrente elétrica, e a corrente elétrica nada mais é do que a carga por unidade de tempo, ou seja, é a taxa. Poderíamos dizer, é a taxa, exatamente a taxa, né? Quanto de carga se transporta por unidade de tempo. Como nós temos carga tendo a unidade de Coulomb e tempo tendo a unidade de segundo, a corrente elétrica, que é a quantidade de carga que passa, que é transportada por esse sistema por unidade de tempo, adquire uma unidade nova, que é Coulomb por segundo, que é chamado de ampere. Então, 1 ampere é o transporte de 1 Coulomb em 1 segundo. Tá certo? Então, quando eu tenho uma corrente elétrica de 1 ampere, significa que em 1 segundo foi transportado, passou por essa região, 1 Coulomb de carga. Então, essa é a definição de corrente. E a existência de corrente, a existência de uma corrente elétrica diferente de zero, faz com que esteja ocorrendo no sistema uma condução de carga. Muito bem. Apesar da corrente elétrica ser um parâmetro macroscópico importante, inclusive existem instrumentos que me permitem verificar esse transporte de carga e assim por diante, ela não é a definição mais adequada. Nós gostaríamos de ter uma definição que conectasse a nível microscópico o campo elétrico que está causando o movimento das cargas com a condutividade, com a condução de cargas, com o transporte de cargas. Então, apesar da gente utilizar muito o conceito de corrente elétrica, nós utilizamos também o conceito de densidade de corrente. Como o nome já diz, densidade de corrente vai ser uma grandeza que relaciona corrente por unidade de alguma coisa. No caso, vai ser por unidade de área. E essa utilização da grandeza densidade de corrente, que normalmente é abreviado pela letra J, é um conceito muito mais útil do ponto de vista microscópico do que o conceito de corrente. É claro que, deixa eu salientar mais uma vez, que para que exista corrente elétrica, necessariamente o meio colocado entre dois pontos de potenciais diferentes tem que ser um meio capaz de conduzir. Tem que necessariamente ser um meio com a capacidade de condução elétrica. Tá certo? E esses materiais são, evidentemente, os condutores, os metais, de um modo geral, e também os semicondutores. São materiais capazes de conduzir carga. Ótimo! E nós estamos fazendo aqui de uma forma genérica, achando que carga sai do potencial maior, vai para o potencial menor e assim por diante. E daqui a pouco nós vamos falar, de fato, das cargas livres, dos metais, que são os elétrons e assim por diante. Mas vamos voltar aqui ao nosso conceito de densidade de corrente. E densidade de corrente nada mais é
do que a corrente por unidade de área. Então, se eu tenho cargas passando por um meio condutor, eu posso imaginar uma superfície qualquer no interior desse condutor, né? Posso imaginar lá uma superfície, existe lá uma superfície que eu imagino no interior do condutor, onde está havendo fluxo de cargas. E eu defino de uma forma matemática um pouco mais precisa a densidade de carga da seguinte maneira. Primeiro, a superfície, para ser caracterizada, precisa de um chamado vetor normal a ela. Então, nós vamos caracterizar essa superfície como sendo constituída de elementos de área, cada um representado por um pequeno vetor, que é o chamado vetor de superfície. É um vetorzinho que tem como tamanho um elemento de área ds e tem como direção sempre normal à superfície. Sempre ele é normal à superfície. Portanto, conhecendo os vários vetores, eu sou capaz de caracterizar toda a superfície. Agora, aqui existem cargas passando por essa superfície. E nós dizemos o seguinte, bom, existindo cargas passando por essa superfície, existe uma conexão entre a corrente elétrica e a chamada densidade de carga, que é o quanto de corrente, densidade de corrente, desculpe, que é o quanto de corrente passa por unidade de área. E essa relação é que a corrente total que passa por essa superfície imaginária, e corrente total é o quanto de carga cruzou essa superfície imaginária, é exatamente a integral de JdS. JdS com produto escalar. E por que o produto escalar é importante? Porque eu posso ter o seguinte, dado essa superfície caracterizada por ds, eu posso ter cargas se movimentando paralela à superfície, não cruzando a superfície. E evidentemente, as cargas que passam paralela à superfície têm que ter um vetor de corrente, e o vetor de corrente é um vetor que indica a direção de movimentação das cargas, tá certo? Ele está na direção da velocidade das cargas. O vetor de densidade de corrente, sendo paralelo à superfície, é perpendicular a ds e, portanto, dá um produto escalar zero. Ou seja, cargas passando paralela à superfície não contribuem para cargas passando pela superfície. Não é verdade? Eu olhando essa superfície aqui, se eu tiver um vetor densidade de corrente aqui, significa que as cargas estão nessa direção. Nada está cruzando aqui. Portanto, o produto escalar de ds com j é zero. E essa corrente que eu estou calculando aqui é exatamente a quantidade de corrente elétrica, que nada mais é do que a carga por unidade de tempo, que cruza essa superfície. Então essa, né, ao longo da superfície S total aqui. Então essa é uma definição interessante, porque agora eu estou olhando lá a nível microscópico. Cada parte dessa superfície, em cada ponto dessa superfície, existe um vetor J e um vetor ds. E é o produto escalar deles que contribui para a corrente total, para a quantidade total de carga que está cruzando essa superfície. Então, esse é um conceito importante, o de densidade de corrente, e que para você possa entender um pouco melhor o que ela significa, nós vamos imaginar uma situação bem simples, que é uma situação seguinte. Imagine que eu tenho aqui uma superfície circular de área A, tá certo? E eu tenho aqui um fluxo ou uma densidade de corrente chamada J nessa direção perpendicular a ds. Perpendicular a A, portanto, paralelo ao vetor ds que caracteriza cada ponto. Nesse caso, sendo J paralelo a ds, o valor do produto escalar é o produto deles, tá certo? E sendo a densidade de corrente constante, então aqui em todo ponto do espaço eu tenho a mesma densidade de corrente em todos os passos. Então ela é o mesmo valor do vetor J em todos os pontos da superfície. Então essa integral que eu acabei de fazer acaba resultando simplesmente no produto de JA. Portanto, a corrente acaba sendo o produto de J vezes a área A, ou seja, J nada mais é do que a corrente por unidade de área. Então, isso nessa situação simples,
nós sabemos que a densidade de corrente é a corrente por unidade de área, tá certo? Então, a densidade de corrente é a corrente por unidade de área, passando por uma superfície como essa aqui. Só que de uma forma geral, para uma superfície arbitrária, onde existem cargas em movimento, a densidade de corrente é definida através dessa integral. Ou seja, a cada ponto onde tem carga em movimento, eu vou associar um vetor densidade de corrente e a corrente total vai ser a integral desse vetor chamado densidade de corrente, que nada mais é do que corrente por unidade de área, ou nós poderíamos chamar do fluxo de carga. Carga por unidade de tempo por unidade de área. Isso é o vetor densidade de corrente. E ele é interessante porque ele permite que eu tenha uma grandeza que independe da área. Ele permite que eu tenha uma grandeza que, integrado na área, vai me dar a carga total que passa por essa superfície. Bom, uma vez que a gente sabe o conceito de corrente e agora nós temos o conceito de densidade de corrente, nós podemos ir adiante definindo uma série de outras características do processo de condução. Muito bem, então, o que é importante a gente conhecer na condução de corrente elétrica, ou no processo de corrente elétrica? É importante que a gente saiba o conceito de corrente elétrica, que nada mais é do que carga por unidade de área que passa por uma certa superfície, e também o conceito de corrente ou densidade de corrente elétrica, que nada mais é do que um conceito que associa a cada ponto do espaço onde existe carga em movimento um fluxo de carga, de tal forma que a corrente total é a integral ao longo de toda a superfície considerada, né? A corrente total que passa por aquela superfície é a integral desse fluxo de cargas ou desse vetor densidade de corrente. E o que é mais interessante é que isso é uma grandeza vetorial para caracterizar o movimento de cargas, que é causado por um vetor, que é o vetor campo elétrico. Então nós vamos poder fazer mais adiante uma associação mais rica entre o vetor densidade e o vetor campo elétrico. Estamos apresentando Curso Básico de Física com o professor doutor Vanderlei Salvador Banhato, um programa com a realização do Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos, USP. Você que está assistindo às aulas de física não deve esquecer que esse é um curso universitário na televisão. Trata-se do curso básico da Universidade de São Paulo, colocado à sua disposição. Portanto, se você não está entendendo, é porque ainda você não está na universidade. Mas faça um esforço que você chega lá. Voltamos a apresentar Curso Básico de Física com o professor doutor Vanderlei Salvador Banhato, um programa com a realização do Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos, USP. Vamos começar analisando a corrente existente entre dois pontos de um condutor. Então nós temos aqui um meio condutor, né? Aqui para nós tem um meio condutor. E entre o ponto 1 desse meio condutor e o ponto 2 desse meio condutor é aplicado um potencial. Então aqui eu aplico um potencial V1, aqui eu aplico um potencial V2, de tal maneira que a diferença de potencial entre 1 e 2 é o que eu vou chamar de ΔV. Então existe uma diferença de potencial. Então eu tenho um meio condutor e entre dois pontos eu apliquei uma diferença de potencial. Quando eu aplico a diferença de potencial, evidentemente, existe aqui um campo elétrico e esse campo elétrico vai ser capaz de conduzir, de levar as cargas elétricas de um lado para outro. Isso significa que vai aparecer uma corrente elétrica. Então aqui vai existir uma corrente elétrica, né? Porque existe uma diferença de potencial e tem um meio capaz de conduzir as cargas. A pergunta que a gente faz é o seguinte: qual é a relação entre a diferença de potencial estabelecida e a corrente que surge? Existe alguma relação entre elas? Bom, para fazer isso, o que nós temos que fazer normalmente é
variar o potencial e ver como que a corrente elétrica varia. Muito bem. E vamos graficar aqui o que acontece nesse caso, quando nós mostramos a diferença de potencial aplicada e a corrente que surge. Se nós fizermos esse experimento, nós vamos ver que existe um grande número de materiais condutores que o resultado é uma reta. Ou seja, eu vou aplicando potenciais, vai aparecendo correntes, e eu dobro o potencial, a corrente dobra, eu triplico o potencial, a corrente triplica e assim por diante. Ou seja, para um grande número de materiais, a corrente é zero quando não tem potencial, óbvio, e ela cresce linearmente com o potencial aplicado. Então esse é o caso onde a diferença de potencial está linearmente proporcional e a constante de proporcionalidade nós chamamos de resistência elétrica. Tá certo? Então, esse é o caso interessante onde há uma linearidade. Se eu mudasse de meio, eu vou obter uma reta completamente diferente. Então, se eu mudasse de meio, eu obteria uma reta aqui. Ainda linear, porém de inclinação diferente. Como a inclinação dessa curva está relacionado com o coeficiente angular, né? Então, isso mostra que a resistência vai depender dos materiais, vai depender de uma série de coisas envolvidas aqui. Quando eu tenho os materiais, e para simplificar aqui, nós vamos agora começar a chamar a diferença de potencial apenas de V, não vamos mais carregar a letra delta, isso só para uma simplificação, né? Então V para nós já é uma diferença de potencial entre dois pontos pré-estabelecidos. Tá ok? Então, para uma série de materiais, existe essa linearidade, e essa linearidade é uma característica que chama-se lei de Ohm. E os materiais que obedecem essa lei, essa regra, são chamados materiais ômicos. Então, o que são materiais ômicos? São aqueles onde a corrente e a diferença de potencial são proporcionais. E a constante de proporcionalidade é o que nós chamamos de corrente elétrica. Sempre é assim? Não. Existem materiais que não é assim. Eu poderia pegar um material cuja característica corrente, voltagem, fosse assim. Existem materiais que fazem isso. Claro que esse aqui é um material não ômico. Por quê? Porque ele não obedece à relação, que é chamada relação da lei de Ohm, que diz que o potencial aplicado e a corrente que surge no material são linearmente proporcionais e a constante de proporcionalidade é o que nós definimos como resistência elétrica. Bem, já que isso aqui tem unidades de volts, isso aqui tem unidades de ampere, o R tem que ser volts por ampere. E volts por ampere é o que nós chamamos, tá certo? Volts por ampere, a unidade de resistência, é volts por ampere, que é o que nós chamamos de ohm, e abreviamos pela letra grega ômega. Esse é a unidade ohm. Então, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo que, dado um material capaz de conduzir eletricidade, aplicando-se uma diferença de potencial, surge uma corrente. E a maioria dos materiais existe uma linearidade. Alguns não, mas a maioria existe. E esse coeficiente que aparece é a chamada resistência elétrica. E ela é uma resistência de fato, porque ela é a inércia do material à condução de cargas. Imagine, por exemplo, vamos imaginar esses dois exemplos em vermelho e em preto aqui no nosso desenho, e vamos ver qual deles teria maior resistência elétrica. Então, olha o material 1, em vermelho seria o material 1, ou o sistema 1, né? Porque nós vamos ver que depende não só do material, mas depende também da geometria com que o condutor existe. E o que acontece aqui? Acontece aqui o seguinte, dado uma voltagem que eu aplico, tá certo? Então, dado uma tensão que eu apliquei, eu observo o seguinte, a corrente que surge no material 2 é menor do que a corrente que surge no material 1. Portanto, o material 1 está oferecendo
uma menor resistência à condução. Surgiu uma corrente menor, significa que está transportando menos carga por unidade de tempo. Portanto, a resistência do material 1 seria menor do que a resistência do material 2. Tá certo? Se eu imaginar um sistema que isso aqui é quase no eixo aqui das voltagens, significa que eu tenho que aplicar uma voltagem quase que infinita para ter uma corrente muito pequenininha. Esse é um material que está oferecendo uma alta resistência à condução. Então, a resistência elétrica é de fato uma característica que mostra quão resistente, né, quão um sistema que é capaz de conduzir se opõe à condução. Estabelecido um campo, as cargas podem se movimentar mais ou menos dependendo do valor do R, dependendo da resistência oferecida. Então a resistência elétrica é de fato um parâmetro importante para os meios condutores, como a gente vai ver. Então agora nós sabemos a lei de Ohm, tá certo? Nós entendemos a lei de Ohm, ainda não entendemos a nível microscópico, mas entendemos relativamente bem. Vamos relacionar a resistência elétrica, que é o conceito que nós aprendemos agora, né? Resistência elétrica. Vamos relacionar essa resistência com a geometria e o material que compõe o condutor. Então, para entender essa relação, nós vamos imaginar um condutor cilíndrico. Então, eu vou imaginar aqui que eu tenho um cilindro feito de um material condutor, tá certo? Então aqui é um cilindro maciço. Se eu olhasse esse cilindro, eu veria aqui uma secção transversal que tem uma área A, tá certo? Esse meu condutor tem aqui um comprimento que nós vamos chamar de comprimento L, e nós queremos saber como que a resistência elétrica, tá certo? Porque eu sei agora que se eu chegar aqui e estabelecer entre esse ponto e esse ponto uma diferença de potencial elétrico, haverá o aparecimento de uma corrente elétrica, não é isso? E elas estão relacionadas pela lei de Ohm. Então eu tomei aqui um condutor que obedece à chamada lei de Ohm. Agora eu vou fazer a seguinte experiência. A primeira experiência que eu vou fazer. Ao invés de vir aqui e estabelecer a diferença de potencial desse ponto a esse, e medir a corrente entre esse ponto a esse, eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar aqui e vou cortar esse material bem no meio, bem na posição L/2. Nós sabemos de estudos anteriores que se tudo isso aqui tem uma diferença de potencial V, a metade tem que ter uma diferença de potencial V/2. Não é verdade? Porque nós temos que lembrar que a diferença de potencial advém, né? Se eu escrevesse aqui quem é a diferença de potencial, ela é exatamente uma integral de linha do campo, e que aqui no caso, o campo elétrico existente vai ser exatamente E de tal maneira que E vezes L é a diferença de potencial. Se eu pegar L/2, a diferença de potencial caiu pela metade. Mas a corrente não. Então, se eu só olhar essa porção desse cilindro, a diferença de potencial caiu pela metade, mas a corrente não, porque a corrente, se tudo isso é V e tudo isso é R, tá certo? Essa relação é verdadeira. Para o outro sistema, V/2 tem que ser igual a um R' vezes I, porque o I permanece igual. Se eu colocar no lugar do V RI, eu obtenho que RI/2 é igual a R'I, ou seja, R', que é a resistência elétrica oferecida pelo sistema, quando eu peguei só metade dessa geometria, é igual a quem? É R/2, né? Porque corta o I aqui. Em outras palavras, se eu diminuir, dado um condutor como está aqui, se eu cortar ele para metade, a resistência cai pela metade. Se a resistência cai pela metade, e agora você aí pode fazer um exercício qualquer de pegar qualquer fração de comprimento, você vai ver que se eu pegar 1/3 do comprimento, a resistência cai a 1/3.
Se eu pegar o dobro do comprimento, a resistência dobra e assim por diante. Ou seja, o que nós obtemos aqui é que a resistência elétrica de um condutor com esse formato é proporcional, diretamente proporcional ao comprimento do considerado. Não é isso? Então, dependendo do comprimento de condutor que eu considere, eu obtenho uma resistência que é exatamente proporcional àquele comprimento. Bom, essa é uma característica importante, talvez a primeira característica da dependência da resistência com a geometria. Agora eu vou fazer uma outra experiência. Eu vou pegar a área e dividir por 2. Então eu vou pegar essa área, vou pegar esse condutor, ao invés de fazer essa divisão que eu fiz, eu vou fazer uma outra divisão. Eu vou pegar e dividir com uma serrinha aqui no meio. Dividir de tal maneira que agora eu tenho dois semidiscos, né? Formando e nada entre eles. E eu vou ver como que é agora a resistência da parte de cima, por exemplo. Claro que a diferença de potencial continua igual, ela está sendo aplicada entre os dois extremos. Eu não alterei o campo elétrico cortando essa coisa aqui no meio. Então, a diferença de potencial permaneceu igual, tá certo? Então, nessa nova situação, que eu estou olhando a condução numa metade, mas uma metade cortada ao longo do comprimento, né? Então, a diferença de potencial permaneceu igual, porque depende da distância entre esses pontos. Porém, a corrente agora, que vinha fluindo uniformemente em tudo, metade dela vai estar fluindo aqui em cima e metade dela vai estar fluindo aqui embaixo. De tal maneira que por aqui está passando I sobre 2 e por aqui está passando I sobre 2, não é verdade? Então, o que acontece? Acontece que a corrente mudando significa que mudou a resistência. Então, se eu olhar só essa metade aqui de cima, ou a metade de baixo, tá certo? A resistência, que portanto a área ficou dividida por 2, né? Quando eu dividi, a área ficou dividida por 2. Então, comparando isso, o que nós obtemos? Nós obtemos que R', quando eu dividi a área por 2, a resistência, cortando tudo isso, ficou multiplicada por 2. Então, diminuindo a área, aumenta a resistência. Ou seja, na minha linguagem aqui, eu posso dizer que a resistência elétrica ela é proporcional ao inverso da área. E, evidentemente, isso que eu fiz aqui, dividindo a área por 2, você pode fazer aí na sua casa, dividindo por 4. A corrente vai ser dividida por 4, portanto, a resistência vai ser multiplicada por 4. Então, nós temos essas duas relações que mostram que a resistência elétrica de um condutor depende do seu comprimento, e ela é proporcional e inversamente proporcional à sua área de secção. Eu posso combinar essas duas relações para dizer que a resistência de um condutor é proporcional a L sobre A e a constante de proporcionalidade é o que nós chamamos de resistividade elétrica. Então, agora nós temos que a resistência elétrica de um condutor depende da sua forma, portanto depende da geometria através da razão comprimento-área e depende do material. Ρ só depende do material. Para cada tipo de condutor, a resistividade tem um valor diferente. Então, toda a geometria, todo o formato do condutor está colocado nos seus parâmetros geométricos, comprimento e área de secção. E toda a dependência do material está colocada na chamada condutividade. Essa é uma regra importante que mostra como que a resistência elétrica depende dos parâmetros geométricos e do material que compõe um certo condutor. Em termos dessa nova definição de resistência, nós podemos ver como que a lei de Ohm fica. Nós aprendemos que a lei de Ohm estabelece que a diferença de potencial é R vezes I. Mas nós sabemos que a diferença de potencial nada mais é do que o produto do campo elétrico pela distância. E a resistência, agora nós aprendemos que é Ρ, que é a resistividade elétrica, vezes L sobre A, vezes I. Bom, o L cancela. I sobre A é a nossa definição de J. Portanto, eu obtenho que o campo elétrico, e agora eu vou introduzir a notação vetorial, é exatamente proporcional
ao fluxo de cargas, ou seja, a densidade de corrente, e a constante de proporcionalidade é a chamada resistividade do material. Essa é uma outra forma de se expressar a lei de Ohm, só que ela é uma forma importante porque ela vale localmente. Dado um ponto do condutor onde existe um campo elétrico e esse material tem uma certa resistividade, ali certamente deve existir um fluxo J, tá certo? Na mesma direção do campo, que é proporcional, e a proporcionalidade é a resistividade. Então essa é uma lei microscopicamente mais importante, porque ela associa o campo elétrico local com a densidade de corrente local. Normalmente também nós nos referimos, ao invés de falar de resistividade, nós falamos de condutividade. E a condutividade nada mais é do que sigma, que é o inverso da resistividade. Então, um material que tem alta condutividade significa que tem baixa resistividade, tá certo? Então, muitas vezes nós nos referimos à condutividade sigma ou à resistividade ρ. E em termos de unidade, nós podemos olhar aqui, tá certo? Qual é a unidade de resistividade? A unidade de resistividade, isso aqui tem que ser ohms e isso aqui tem que ser 1 sobre metro. Portanto, ρ é exatamente ohms vezes metro. Essa é a unidade no sistema internacional de unidades para a resistividade. E para a condutividade, que eu defini lá atrás, vai ser o inverso disso, portanto vai ser ohms metro a menos 1. Tá certo? Essas são as unidades de condutividade e também de resistividade. Bom, então nós já estamos entendendo melhor como que se passa o transporte de carga através de um material. Estamos apresentando Curso Básico de Física com o professor doutor Vanderlei Salvador Banhato, um programa com a realização do Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos, USP. Você que está assistindo às aulas de física não deve esquecer que esse é um curso universitário na televisão. Trata-se do curso básico da Universidade de São Paulo, colocado à sua disposição. Portanto, se você não está entendendo, é porque ainda você não está na universidade. Mas faça um esforço que você chega lá. Voltamos a apresentar Curso Básico de Física com o professor doutor Vanderlei Salvador Banhato, um programa com a realização do Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos, USP. Se ela só depende do tipo de material, será que a gente não pode fazer um modelo microscópico, onde a gente entende microscopicamente, a nível atômico, o que está acontecendo e a gente, na verdade, tem uma relação que mostra como que a condutividade depende do material? Existe. E ele é comumente chamado de modelo de Drude. Para saber isso, nós temos que saber como que a carga se propaga, qual é a origem dessa resistência que o material oferece ao transporte de cargas. Muito bem, então nós vamos lá olhar intimamente o metal. Se a gente olhar intimamente o metal, o que nós vamos ver? Nós vamos ver um monte de caroços, que são os átomos que estão lá dentro, e evidentemente o metal tem uma característica importante que a gente aprende, que eles têm elétrons livres. Mas isso não quer dizer que eles deixam de ter a sua estrutura, os seus átomos, tá certo? Normalmente íons, porque os elétrons são delocalizados. Mas agora nós vamos chegar aqui e vamos colocar um elétron, que portanto tem carga negativa, então nós já vamos saber que a condução é feita por elétrons que têm carga E negativa. E eu vou estabelecer um campo elétrico aqui. Então alguém vem e estabelece um campo elétrico nesse material, e nós sabemos que os elétrons caminham contrário ao campo elétrico, portanto eles vão tender, eles vão sofrer uma força no sentido de se deslocar nesse sentido. Aí o elétron começa a se deslocar, mas ele chega aqui, ele bate na rede, bate no íon. Aí ele pega e desvia, bate no íon novamente. Então ele bate, e assim vai. Então o que acontece? Quando o elétron está andando dentro do material, ele colide. Deixa eu botar mais um átomo aqui para ficar perfeito, né? Ele vai colidindo com os átomos, ele vai colidindo
com o campo elétrico, tudo isso que é formado lá dentro, e com isso ele faz um zigue-zague tremendo. E esse zigue-zague, evidentemente, se ele colide muito, o sistema está oferecendo uma grande resistência ao seu movimento. Se ele colide menos, o sistema está facilitando o seu transporte, e aí a corrente elétrica é maior. Então, na verdade, a resistência elétrica, ou a resistividade, né, no caso aqui, depende dessas características, depende de quantas colisões aqui o elétron faz, e com que frequência ele faz, e quão grande são esses núcleos que estão aqui, e mais, quantos elétrons tem à disposição. Imagine que eu pego uma barra de material que tem só um elétron à disposição, esse um elétron é o que vai contribuir. Se eu tiver 1 milhão de elétrons, são esse 1 milhão que vai contribuir. Então, as características de condutividade ou resistividade no material depende também de quantas cargas estão à disposição. Depende da chamada densidade de elétrons livres capazes de conduzir corrente que eu tenho no meu material. Então nós vamos usar esse modelo, esse é um modelo microscópico, envolve os átomos da rede, né? Ou vocês podem encontrar como os íons da rede, mas não faz diferença. São centros nos quais os elétrons ou as cargas que estão sendo conduzidas colidem, tá certo? E, portanto, elas não podem livremente serem conduzidas, elas têm que colidir, fazendo esse zigue-zague. Mas a presença do campo faz que, efetivamente, haja um deslocamento do elétron, portanto, há uma velocidade média que arrasta o elétron de um lado para outro, e isso é que, efetivamente, produz a corrente elétrica, a condutividade. Vamos assumir o nosso modelo, tem uma carga E na presença de um campo. Isso significa que há uma força feita sobre o elétron, que nós sabemos que vale menos E vezes E. Tá certo? Então eu vou escrever que a aceleração, como isso é massa vezes a aceleração, é menos E vezes a amplitude do campo, ou seja, a aceleração que os elétrons estão sentindo é menos a carga do elétron, e menos, aqui eu estou colocando menos já para caracterizar que a carga do elétron é negativa. Então ela é, na verdade, a carga do elétron vezes o campo elétrico dividido pela massa. Mas, entre uma colisão e outra, o elétron adquire uma velocidade. E essa velocidade, nós sabemos, é a aceleração vezes tempo. Portanto, a velocidade que o elétron adquire é a sua aceleração vezes o tempo. E agora, eu posso fazer o seguinte, qual é a velocidade média que ele adquire? Bom, vai depender de quanto tempo o campo pôde atuar sem que ele colidisse, porque ele só adquire velocidade enquanto ele não acha um centro de colisão. Quando ele colide, ele perde a velocidade. Portanto, a velocidade média é igual a menos E vezes Ezão, dividido por M, vezes tal. E tal, para nós, é o chamado tempo médio entre colisões, que também, às vezes, é mencionado como tempo de relaxação. Quer dizer, é o tempo médio no qual o elétron ganha energia do campo aplicado e cede essa energia para os átomos do metal. Aliás, esse mecanismo do qual o elétron cede energia para os átomos do metal é que aquece o metal. É que é responsável pela chamada dissipação de energia ou efeito Joule, que nós vamos calcular em alguns minutos. Muito bem, então eu tenho mais a velocidade média. E a velocidade média depende do tempo médio de colisão, né? Foi só tirar a média dessa expressão de cima, a velocidade média, tudo isso aqui é constante, é a média do tempo entre colisões. Essa é a velocidade que o elétron adquire. Muito bem, então agora, para que a gente saiba como que esse movimento resulta em uma corrente elétrica efetiva, nós vamos imaginar um material, nós vamos pegar aqui um material, uma porção do material, vamos imaginar uma área A fictícia e vamos perguntar assim, quantos elétrons passam por essa área? Aí você vai falar assim, bom, os elétrons que vão passar por essa área, em que tempo? Eu vou falar, num tempo ΔT, então nós vamos fixar o tempo. Quantos elétrons passam por essa área num tempo ΔT? Se eu souber calcular isso, eu sei calcular a corrente, e aí quem sabe relacionar a corrente com o potencial e assim por diante. Bom, se esse material tiver uma densidade N de elétrons aqui dentro, capazes de se movimentar, né? São chamados elétrons livres, passarão por essa superfície todos aqueles que tiverem a uma distância VΔT, no momento que eu começo a marcar o tempo. Quando eu começo a marcar o tempo, os elétrons estão se deslocando com velocidade média. Todos aqueles que estiverem dentro desse cilindro
passarão por essa superfície, porque eles têm velocidade média v. Quantos são esses elétrons? Bem, o número de elétrons que passa é exatamente a densidade deles, que nós chamamos de N, vezes o volume desse cilindro, que é exatamente V médio ΔT vezes A. Esse é o número de elétrons que passa. Portanto, a carga total que passou por lá durante o tempo ΔT é a carga do elétron vezes o número deles. Portanto, a corrente elétrica basta dividir pelo tempo. Portanto, a corrente elétrica, que é I igual a ΔQ sobre ΔT, é igual a menos E NV A. E quem é, então, a densidade de corrente que passou por essa superfície? Bom, a densidade de corrente basta dividir tudo por A. Portanto, a densidade de corrente, que é igual a I sobre A, tá certo? É igual a menos E NV. Ótimo. Então, agora eu tenho J. Então, eu vou voltar aqui em cima. Vou falar, bom, vou substituir a velocidade média por essa expressão. Tá certo? E vou obter quem que é J. Então, eu vou lá, reproduzo aquela expressão. J é igual a menos E vezes a densidade de elétrons livres vezes a velocidade média, né? Estou pegando só essa expressão aqui. ENV. Então, é menos EN vezes menos E sobre M tal. Ou seja, eu vou reescrever essa expressão para escrever que J é igual a N vezes E quadrado tal dividido pela massa do elétron vezes o campo elétrico. Muito bem. Ótimo. Então, com isso, eu fui capaz de ir lá a nível microscópico e calcular quem é a densidade de corrente quando um campo elétrico é aplicado. E isso depende da quantidade de elétrons livres ou elétrons de condução, depende da carga, da massa e principalmente do tempo de relaxação. Se eu tenho um material, antes de falar do material, vamos relembrar a lei de Ohm, que diz que J é igual a sigma, né? Que é o inverso de ρe. Essa é a condutividade do material. Portanto, a condutividade, se eu comparo as expressões, a condutividade do material, que é a resistividade a menos 1, tá certo? É igual a N vezes E quadrado tal sobre M. Ou seja, quanto mais cargas livres tem o meu material, maior é a condutividade, menor a resistividade. Quanto maior é o tempo entre colisões, significa que o elétron consegue adquirir mais energia, mais velocidade, antes de perder para a rede de átomos que formam o material. Maior também é a minha condutividade. E, evidentemente, quanto maior é a massa, menor é a condutividade, porque maior massa significa maior inércia. E o campo elétrico gasta mais para produzir a mesma velocidade. Então, com isso, a gente consegue calcular, a partir de propriedades intrínsecas do material, quem é a condutividade. Ρ, invertendo essa expressão. Portanto, ela é a massa do elétron dividido por N, E quadrado vezes tal. Essa é a resistividade do material. Ela depende somente das características do material, né? Então, a resistência oferecida por um condutor, quando se estabelece um potencial com relação à condução de cargas, ela depende do material através dessa expressão e depende da geometria do condutor, como nós já vimos. Por quê? Porque é a forma da corrente se espalhar mais ou menos. Então, isso estabelece um modelo microscópico para a condutividade. Nós sabemos agora entender a nível microscópico o que está acontecendo. O campo elétrico acelera os elétrons livres que conduzem carga, que são os portadores de carga no material. Eles colidem com os átomos que constituem a rede do material e dão energia para ele. E essa energia que é dada, de fato, é a energia dissipada e chama-se efeito Joule. Só para ter uma ideia, vamos considerar um exemplo, o cobre, o elemento cobre. Ele tem uma densidade de elétron, basta você olhar aí na tabela periódica, que é 8,47 10 a 28 por metro cúbico,
é quantos elétrons livres tem no cobre. A carga do elétron nós sabemos que é 1,6 10 a menos 19 coulomb. Nós sabemos que a massa do elétron é igual a 9,11 10 a menos 31 quilogramas. E nós sabemos que a resistividade do cobre, que também a resistividade é uma característica que tem nas tabelas para todos os metais, é 1,59 10 a menos 8 unidades do SI, tá certo? Que é ohms metro. Com isso, eu posso vir nessa expressão agora, eu tenho tudo isso, eu calculo qual é o tempo médio de colisão, e o tempo médio de colisão dos elétrons é da ordem de 10 a menos 14 de segundos. Ou seja, o elétron, em média, colide com a rede e o tempo médio entre colisões é da ordem de 10 a menos 14 segundos, que é um tempo muito curto, e para se estudar esses processos, nós precisamos de mecanismos, de instrumentos que sejam capazes de medir tempos tão curtos. E normalmente esses são os lasers pulsados, que são capazes de medir tempos tão curtos assim. Agora eu queria calcular qual é a potência dissipada. Porque eu falei que ele dá energia para a rede, não é isso? Então nós temos que saber qual é a potência dissipada. A potência dissipada é fácil de ser calculada, basta que a gente calcule qual foi o trabalho realizado para movimentar uma quantidade de carga dQ. Tá certo? Se a gente tiver uma diferença de potencial V para movimentar uma carga dQ, nós fazemos um certo trabalho, e essa é a relação. Mas nós sabemos que se eu dividir tudo por tempo, dt, isso aqui é corrente, tá certo? Portanto, isso aqui é potência dissipada. Portanto, a potência dissipada é a corrente elétrica vezes o potencial. Então, dado um sistema onde você estabeleceu uma diferença de potencial, lá apareceu uma corrente, está sendo dissipada, alguém tem que estar gastando uma energia, que a energia por unidade de tempo, que é a chamada potência, é dada por isso. Eu poderia também, no lugar de I, lembrando a lei de Ohm, que V igual a RI, eu poderia colocar no lugar do VRI para saber que a potência dissipada é exatamente RI quadrado. Assim como eu poderia colocar no lugar do I, V sobre R, para escrever que a potência dissipada também é V quadrado sobre R. Essas são as três relações que me permitem saber qual é a potência dissipada quando há propagação, quando há corrente elétrica no meio condutor. Qual é o mecanismo microscópico de dissipação de energia? É fácil de saber. São as colisões do elétron com a rede. Nós vamos aprender no futuro que existe mais do que isso, né? Não é só essas colisões. Na verdade, o elétron perde energia de outras formas. O fato dos átomos estarem chacoalhando na rede também prejudica. Tá? Então, o fato de ter temperatura também aumenta a resistência. E isso me lembra um fato importante que nós aprendemos no nosso modelo microscópico, que a resistividade, né, a resistividade elétrica depende do material. Mas eu queria lembrar que depende também da temperatura, porque todos aqueles parâmetros que estão envolvidos na resistividade, eles dependem da temperatura. Então, como função da temperatura, normalmente a resistência do material cresce. Porque quanto maior é a temperatura, os átomos da rede estão chacoalhando mais, criando os chamados fônons e assim por diante, e isso faz com que o elétron colida mais. E essa colisão excessiva aumenta a resistência. Tá certo? Então, normalmente, os metais, quando aquecidos, apresentam uma resistência elétrica maior do que quando frios. Mas há os materiais, nós temos certo grupo de materiais que a resistividade vem diminuindo e de repente cai a zero. Tá certo? Esses são os condutores normais e esses são os chamados supercondutores. Então, supercondutores são materiais que, quando a gente vai variando a temperatura, chega num ponto, que em geral é chamado temperatura crítica, a sua resistência vai a zero. Eles não oferecem mais resistência à condução. E esse, então, cria a classe de materiais que são denominados de supercondutores. São aqueles materiais cuja resistividade foi a zero para temperaturas abaixo de um determinado valor. E eles têm aplicações tecnológicas das mais importantes.
Normalmente, nós não desenhamos o condutor toda vez que estamos lidando com condutividade, com correntes elétricas. Dado um pedaço de condutor aqui, e nós estamos interessados em saber como que é as características de resistência elétrica entre o ponto 1 e 2, normalmente nós representamos esse material, se ele representa uma resistência elétrica, por uma cobrinha assim. Esse é o símbolo de resistência elétrica. Então, toda vez que a gente vê esse símbolo, nós sabemos que trata-se de resistência elétrica. E muitas vezes nós associamos essas resistências elétricas. Eu posso pegar dois pedaços de metal, botar um do lado do outro e querer saber qual é a resistência elétrica que o sistema todo possui. Então, nós temos as chamadas associações de resistências. Então, nós podemos ter as chamadas associações em série. Tá certo? Eu posso pegar dois pedaços de condutor ou alguma coisa que o valha, um que tem uma resistência R1, um que tem uma resistência R2, e associar em série, e isso é equivalente a uma única resistência, que é chamada resistência equivalente, e nós podemos calcular essa resistência equivalente, porque afinal, dado esse condutor, se eu tenho uma determinada corrente passando por ele, ela passa por todas essas duas resistências. E a diferença de potencial, na verdade, é a soma das diferenças de potenciais. Então, o V é V1 mais V2, e V1 é R1I, e V2 é R2I. Portanto, eu posso pôr em evidência para escrever que V total é R1 mais R2I. Ou seja, se eu substituir essas duas resistências pela equivalente, o valor da resistência equivalente é exatamente a soma R equivalente, nesse caso R1 mais R2. Eu poderia fazer isso com uma quantidade enorme de resistência, uma seguida da outra, essa é a chamada associação em série. Uma seguida da outra, todas elas passando a mesma corrente. A resistência equivalente nesse caso é a soma das resistências. Tá certo? Ou eu poderia ter em paralelo, ao invés de ter assim, eu poderia ter uma associação que é contrária. Eu tenho uma resistência que vem aqui e uma outra resistência que vem aqui. Essa é R1, essa é R2, e isso equivale a uma única resistência. Isso aqui é equivalente a uma única resistência. Qual é essa resistência equivalente? É fácil. Agora, esse ponto é o mesmo condutor, esse é o mesmo, portanto, V1 igual a V2. Porém, a corrente elétrica, como nós sabemos, são cargas em movimento, e quando um fluxo de carga chegar aqui, uma parte vai para cima e uma parte vem para baixo. Portanto, a corrente total é a soma das correntes. Como a corrente é a voltagem dividido pela resistência, aqui eu tenho a voltagem sobre a resistência equivalente, é igual a voltagem sobre a resistência 1, mais a voltagem sobre a resistência 2, ou seja, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. E isso é a forma de se determinar a resistência equivalente quando eu tenho a chamada associação em paralelo. Então, em paralelo, são elementos resistivos que estão conectados ao mesmo ponto. E nesse caso, 1 sobre a resistência equivalente é a soma de 1 sobre as várias resistências que fazem parte do meu sistema. Nós estou correndo um pouco nessa parte de associação, porque nós deveremos ver de novo em circuitos como fazer a associação de resistências. Com as expressões que nós vimos da resistência em função da resistividade, é possível a gente determinar a resistência elétrica de qualquer configuração de condutores. Vamos imaginar um condutor que ele é feito da seguinte maneira. Ele é um cilindro oco, onde a superfície interna tem raio RA, a superfície externa tem raio RB e ele tem um comprimento L minúsculo, e eu quero saber qual é a resistência elétrica entre a superfície interna e a superfície externa. Eu quero saber quem é a resistência elétrica entre esses dois pontos. Ele é um condutor que é feito de um material de condutividade ρ. Bom, para fazer isso, eu tenho que aplicar aquela fórmula que diz que a resistência, tá certo, é igual a ρ L sobre A. Só quem é L e quem é A? Eu tenho que tomar aqui um elemento que me permita caracterizar uma área e um comprimento.
Então eu vou tomar aqui um pequeno elemento cilíndrico desse cilindro, que é uma casca cilíndrica, que tem raio R, tem uma espessura dr, tem um comprimento que é o mesmo comprimento L do sistema, mas é uma casca esférica muito pequena. E eu vou perguntar quanto vale a resistência dessa casca entre a superfície interna e a externa. Bom, a resistência dessa pequena casca, como a casca é um elemento infinitesimal do meu cilindro, então ela vai valer um elemento infinitesimal de resistência, que tem valor dr. E esse dr é igual a ρ vezes o comprimento desse elemento. E o comprimento é exatamente dr, porque eu estou vendo entre a superfície interna e a externa. E a área, quem que é? Bom, a área é a área lateral, superfície lateral toda do cilindro, que vale 2πrL. Bom, e aí? Essa é a resistência desse pequeno elemento. Mas esse cilindro nada mais é do que uma soma de vários elementos cilíndricos associados um em seguida do outro, portanto, estão associados em série. Então eu tenho aqui que esses elementos todos associados em série formam o meu cilindro total. Mas como que é a resistência total de uma associação em série? É a soma, que aqui no caso vai ser uma integral de todas as resistências pequenininhas que fazem parte. Portanto, é uma integral de dr, e aí eu posso fazer essa integral. Então, R maiúsculo nada mais é do que a integral de A até B, de ρ dr, né, para o raio variando de A até B, sobre 2πrL, e essa integral é facilmente resolvida, eu vou resolver aqui embaixo para vocês. Então a resistência total é simplesmente ρ sobre 2π vezes o comprimento do cilindro, vezes a integral de AB de dr sobre R, que todo mundo sabe fazer. A integral de dr sobre R é exatamente o logaritmo de R, portanto a resistência total vai ser logaritmo de B sobre A. Essa é a resistência entre a parede interna e externa de um cilindro oco, né, metálico de condutividade ρ. Da mesma forma, nós podemos calcular a resistência elétrica de um condutor de qualquer geometria. Imagine, por exemplo, que eu tenha um condutor que tenha esse formato aqui, tá certo? Eu tenho um condutor que tenha esse formato e eu quero saber qual é a resistência elétrica dele. Eu divido em pequenas fatias, nessa pequena fatia vale essa expressão e eu simplesmente vou somando todas as fatias desde esse ponto até esse ponto e eu tenho então que a resistência total vai ser a soma da contribuição de todas essas resistências e dessa forma eu sou capaz de calcular a resistência elétrica de um condutor de forma qualquer. Bom, na próxima aula nós devemos ver os circuitos elétricos. Então agora que nós aprendemos o elemento básico da condutividade, que é a resistência, né? Já víamos aprendendo capacitores antes, nós vamos agora aprender como que, dado uma série de resistências elétricas e mesmo capacitores, como que a corrente elétrica aparece, como que ela flui por esse sistema todo. Isso é o início dos chamados circuitos elétricos e que é o tópico da próxima aula.